Boa noite, e meu nome é José Amarildo do Carmo, tenho 4 filhos, a Amanda, o José Felipe, a Maria Eduarda e o Lucas Rafael. Tenho o Eugênio, meu genro, e a minha netinha, Ana Júlia. Então, antes de nós lermos a palavra propriamente dita, eu quero contar para vocês, o que aconteceu em 2014 com a minha mãe. Então quero contar esse testemunho. Então em 2014, foi no mês de junho, bem no mês da Copa do Mundo, no ano da Copa do Mundo, e naquele ano despencou a água, né? Houve uma enchente muito grande, e a minha mãe foi acometida por um câncer. E foi internada, e eu trabalhando lá no meu trabalho, né, sempre já ligavam para mim lá: venha que a mãe não está boa. Eu chegava correndo lá no hospital, minhas irmãs chorando, e eu via assim no olho da minha mãe aquele véu que cobre o olho da pessoa que está prestes a morrer. E a minha mãe balbuciava algumas palavras. Eu chegava e pedia a bênção para ela e fazia o sinal da cruz na fronte dela e rezava para ela. E ela dizia para mim: nego, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E eu dizia assim para minha mãe: a senhora não vai morrer. Em nome de Jesus, a senhora não vai morrer. E ali passaram alguns dias, quase que uma semana ela internada lá. E abreviando, a minha mãe foi curada do câncer. Ela dizia assim para mim: nego, eu acho que eu estou perdendo a fé. Eu disse: não, mãe, a fé da senhora está aí dentro. Agora a senhora está passando por um momento de dificuldade, mas a fé da senhora está aí dentro do coração da senhora, e a senhora vai ver que a senhora vai ser curada. E eu vou contar para vocês esse fato. Daí um dia eu fui visitar minha mãe, e minha irmã disse: olha, é bem pesado que eu vou falar assim, para quem tem gente que não, né, tem estômago fraco. Mas a minha mãe tinha jogado tudo assim, umas coisaradas preto. Daí a minha irmã disse: minha mãe vai morrer. Eu disse: não, ela jogou todo o câncer que ela tinha para fora. E verdade, né? Aquele câncer que ela tinha foi eliminado. E quem lembra, quem conhece a minha mãe, né, ela está boa. Claro que ela vive sob, né, tem que tomar os medicamentos dela, né, mas aquele câncer foi embora, né, porque ela tinha fé. Ela era uma pessoa de muita fé. Isso pode servir, né, de testemunho para nós nesta noite, né, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então vamos pegar lá na Bíblia Ave Maria, vamos pegar o texto de Romanos 10, versículos do 9 ao 12, que vai nos falar sobre a nossa fé. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico com todos os
rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Pode aplaudir essa palavra. Então, vamos desenvolver esse tema. Então, São Paulo, ele nos dá bem claro o que é a fé, né? Nós ouvimos tanto falar em fé, né? Todos os domingos, todos os dias nós ouvimos falar em fé. E São Paulo, ele nos dá uma definição, ele nos dá um conceito da palavra fé. Se nós formos pegar a nossa Bíblia agora em Hebreus 11, versículo 1, ele vai dizer assim: que a fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. E eu quero falar para vocês só um pouquinho, para nós fazermos um paralelo. Lá São Tiago, lá na carta de São Tiago, ele vai falar para nós, né, sobre as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Mas nós não vamos nos ater aqui, né, porque lá São Tiago, ele vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Mas eu, meditando nessa palavra, eu quero falar sobre o que São Paulo está falando aqui. Eu quero falar sobre a fé carismática, né? A fé carismática. Se nós vivermos essa fé carismática, nós vamos viver em tudo as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Nós vamos ter assim o nosso coração pronto, o nosso coração disponível, aberto para nós vivermos essas virtudes teologais. Mas São Paulo então ele vem falar para nós sobre a fé. É nós fazermos uma caminhada, vamos fazer uma caminhada, ou então refazer a caminhada do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, né, conforme nós sabemos, então pela palavra foi feito o mundo, e nós cremos, né, que Deus disse: faça-se, e tudo se fez. Então Noé também, Noé, um homem de fé, que acreditou na palavra de Deus, né? Quando Deus disse para ele que era para ele sair, que era para ele construir uma arca, porque Deus iria exterminar a humanidade, né? Porque o mundo estava corrompido, as pessoas estavam corrompidas. E Noé então ia lá com os seus filhos e cortava árvores e fazia e construía a arca, enquanto que as pessoas ficavam, né, zombando de Noé. Por que esse homem está construindo essa arca? E ele não parava de crer, ele não parava de acreditar no Senhor, né? Tanto é que Deus mandou o dilúvio. Depois nós vamos ver, mais para frente nós vamos ver Abraão, né? Quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua cidade, sai da tua terra, sai do teu país, eu vou te dar uma terra espaçosa, uma terra grande onde corre leite e mel. E Abraão então deixa Ur, né, deixa a sua cidade por crer no Senhor, nas promessas de Deus, né? Então Abraão acreditou no Senhor e se tornou nosso pai, né? Ele pegou Isaac e Jacó, e Deus, né, deu uma nação tão numerosa, né? Todos nós somos filhos de Abraão. E depois nós vamos ver também, né, quando Deus pede para Abraão um sacrifício de Isaac.
ele também não deixou de acreditar em Deus. Nós conhecemos essa passagem onde Abraão pega Isaac e vai oferecer Isaac em sacrifício ao Senhor. Eu fico imaginando essa cena, de Isaac perguntando para Abraão: o que nós vamos fazer com essa lenha? Para que serve essa lenha? E eles catando aquela lenha mas por ele ter acreditado em Deus, Deus chamou Abraão, Abraão, e ele respondeu: aqui estou, Senhor. Ele viu então um cordeiro, um carneiro amarrado num espinheiro, e lá então sacrificou. Mas ele acreditou até o fim em Deus. Ele acreditou na promessa de Deus. Depois nós vimos Moisés, que também creu. Ele teve uma fé muito grande no Senhor. Ele foi escolhido, para tirar o povo lá do Egito, da escravidão do Egito. Escolheu, imaginem, Moisés e Arão, duas pessoas só, dois homens que acreditaram na palavra do Senhor e tiraram o povo da escravidão do Egito, pela mão poderosa de Deus. Então tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Então Deus sempre suscitou homens e suscitou mulheres para trabalharem na construção do reino de Deus, que ainda está em construção. Hoje somos vocês, que estamos levando essa palavra do Senhor, para converterem as pessoas, para arrebanharem essas pessoas para Deus. Então nós vimos, lá no Antigo Testamento. E o que então nós falarmos de Jesus Cristo, que Deus, Ele mesmo vem ao mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele vem, Jesus vem, Ele prega a palavra do Senhor, Ele envia Ele dá a boa nova, ensina os caminhos, para onde nós deveríamos andar, aonde nós devemos andar, Jesus nos ensina tudo. Nós vimos quantos encontros de pessoas com Jesus. Até segunda-feira, na leitura do dia, era o centurião que vem ao encontro de Jesus. Centurião era um oficial do exército romano. Vocês vejam, uma pessoa de um cargo elevado na sociedade da época. E ele vem ao encontro do Senhor porque o filho dele tinha morrido. Praticamente tinha morrido. Quando ele saiu, quando ele saiu de lá da casa dele, o filho estava mal. Mas ele manda seus empregados, seus súditos, vêm até Jesus e diz para Jesus: olha, o filho do oficial do exército romano está passando mal. E aí então ele encontra esse oficial, e diz assim: Senhor, eu creio que tu podes curar o meu filho. E ele diz assim que eu tenho os meus empregados, eu digo para eles vai, ele vai, eu digo vem, e eles vão, eles fazem tudo. E eu da mesma forma, ele diz assim, pela fé que ele tinha em Jesus Cristo, tudo que o Senhor quiser fazer, eu vou fazer. Então Jesus diz: só retorne para a tua casa, só retorne para a tua casa. E ao voltar então, o oficial chega na sua casa, a alegria estava naquela casa porque o filho dele tinha sido curado. Quantos e tantos outros encontros de Jesus com as pessoas, onde Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus, ele pode, e ele pode, e ele vai mudar, e ele quer mudar.
Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a tua vida, né? Todas as tribulações, né? Todo o sofrimento, toda a angústia, Ele tira do nosso coração. Basta o nosso querer, né? Basta nós nos entregarmos a Ele, nos abandonarmos em suas mãos. Então crer em Jesus, crer naquilo que não se vê. Nós temos que dar um passo na nossa fé. Dar um passo na nossa fé, não sabendo onde nós vamos pisar, mas crendo que Deus sempre vai estar, sabendo que Jesus sempre vai estar com as suas mãos estendidas para nos resgatar, sabendo que esse Deus tudo pode na nossa vida, crendo nele com todas as forças. Deus nunca desamparou. Deus nunca desamparou os seus filhos. Ele esteve sempre caminhando ao lado dos seus filhos, junto com o povo, amparando o povo, guiando o povo, apesar do povo ser, como está escrito, um povo de cabeça dura. Nós somos um povo de cabeça dura, mas Deus esteve sempre perto. É por isso então que Deus suscitou, Deus sempre suscitou homens e mulheres. Deus suscitou patriarcas, como nós já falamos. Deus suscitou reis, rei Salomão, rei Davi. Sempre teve homens corajosos, homens que vivenciaram a sua fé, homens que experienciaram a sua fé, homens que viveram, que sentiram na sua própria carne, na sua própria carne, a dor, o sofrimento, a angústia. Hoje eu me lembrava da passagem do livro de Jonas. Jonas também, Nínive, ele foi pregar em Nínive. Nínive é uma cidade muito grande para os padrões da época. E ele vamos dizer assim, que ele desacorçou na metade do caminho. Ele queria sentar numa sombra e ficar lá de boa. Mas quando ele foi tocado verdadeiramente pelo Senhor, ele foi a Nínive e converteu, desde os animais, até os animais ficaram em jejum, os reis ficaram em jejum, para vamos dizer assim, para que o pecado fosse exterminado. Então Jonas também acreditou na palavra do Senhor. Então esses homens e essas mulheres que muitas vezes tiveram também essa vontade, esse desejo de desistir. Não te passou pela cabeça muitas vezes de desistir? Eu não quero mais a minha família, eu vou abandonar a minha família, eu vou abandonar esse meu tratamento. Nós temos que sofrer as demoras de Deus. O tempo de Deus. Nós queremos as coisas para já. E Deus muitas vezes Deus quer nos moldar. Deus quer nos lapidar. Deus muitas vezes, Deus quer nos podar. Muitas vezes Ele nos poda. Poda das coisas ruins, dos pensamentos ruins, das nossas inclinações para o mal. Ele nos poda. Quantos palavrões, quantos xingamentos muitas vezes. E nós temos que passar por essa, vamos dizer assim, por esse momento de purificação, onde Deus quer. E no seu tempo certo, Ele vai nos dar a graça. No tempo certo, Ele vai nos dar a graça.
Até onde que vai a tua fé? Até onde que vai a minha fé? Será que eu acredito que Jesus veio, que o Senhor Jesus veio para me salvar? Será que eu acredito que Jesus veio para salvar a humanidade? Será que eu acredito que Jesus pregou a palavra do Senhor? Quantos homens e quantas mulheres que ainda não creem? Não creem em Jesus, não creem em Deus. Será que eu acredito que Jesus pode, como Jesus curou os doentes, Ele pode curar a minha enfermidade? Será que eu tenho fé suficiente para crer nisso? Será que eu creio que Jesus pode me tirar de uma situação de depressão, de angústia? É claro que Ele pode. Logicamente que Ele pode. Será que eu creio o suficiente que Jesus foi pregado numa cruz por amor de mim, por amor de nós pecadores, que Jesus foi até as últimas consequências? Será que eu acredito que Jesus ressuscitou e que está vivo hoje? Ele está vivo hoje na Eucaristia. Ele está vivo hoje na sua palavra. Ele está vivo hoje na face das pessoas. Me veio agora, nesse momento, logo depois da ressurreição, quando os discípulos estavam reunidos, e nesse dia, numa outra passagem, Tomé não estava reunido, não estava com eles no cenáculo. Se eu não ver as chagas do Senhor, se eu não pôr as minhas mãos do lado, se eu não ver as marcas dos pregos nos pés e nas mãos, eu não acreditarei. Muitas vezes nós somos um pouco de Tomé, ou muito de Tomé. Nós só acreditamos vendo. E o que é a fé? A fé é acreditar naquilo que não se vê. E nós vivemos essa experiência, temos essa certeza. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos no seu poder. Nós cremos que ele viveu toda a sua vida, anunciando a palavra do Senhor, curando os doentes, curando os enfermos, libertando os oprimidos, libertando de todos os demônios. Que amor tão grande de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas assim como Tomé, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero viver, Senhor, essa fé baseada na Tua palavra, Senhor. Sim, Jesus. Ajuda-me, Senhor, a eu experienciar a minha fé. Eu abro o meu coração nessa noite, Senhor, para que o Senhor entre e derrame sobre mim a fé, essa virtude da fé, que eu seja salvo por eu crer, por eu acreditar, por eu viver, por eu percorrer, Senhor, todos os caminhos que o Senhor tem me mostrado, os caminhos verdadeiros, Senhor. Então nessa noite nós vamos pedir isso. Eu creio, Senhor, mas aumentai, Senhor, a minha fé. Quantos momentos maravilhosos nós podemos experimentar, e nessa noite nós vamos experimentar.
Porque Deus, Ele não invade corações, mas nós vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, e vamos colocar, e vamos viver essa palavra fé. Vamos viver a fé, essa fé concreta, essa fé baseada, essa fé fundamentada no Espírito Santo, essa fé carismática que São Paulo fala para nós, de nós cremos desde lá, de nós estarmos fazendo e refazendo essa caminhada do povo de Deus. Nós não vivemos aquele tempo, mas nós cremos pela leitura da palavra, da Sagrada Escritura. Nós cremos que esses homens e que essas mulheres, eles experimentaram, eles viveram esse grande amor, eles acreditaram firmemente, fielmente. A palavra diz que, lá no livro do Levítico, diz que o justo viverá pela fé. Veja, uma pessoa boa viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu viverei pela fé. Os convertidos viverão pela fé. Os curados viverão pela fé. Ó poderoso Jesus, aumenta a minha fé, Senhor. Que eu creia, Senhor, firmemente na Tua palavra, Jesus. Que eu possa experimentar a fé cada dia da minha vida, superar todas as angústias, superar todas as doenças, tudo aquilo, todas as tribulações pelas quais eu estou passando, pelas quais a minha família está passando. Que nós possamos nessa noite abrir o nosso coração, e deixar que o Senhor faça a sua obra, que Ele complete em nós a sua obra começada. Põe a mão no seu coração agora.